Oi! Nesse vídeo eu vou responder dúvidas sobre a nossa viagem para os Lençóis Maranhenses. Eu selecionei algumas perguntas que eu recebi lá no vlog da viagem. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá ver porque ele tá muito legal. E as outras dúvidas eu selecionei de perguntas que eu recebi de amigos próximos. Se você gosta desse tipo de vídeo e tá curtindo o conteúdo, por favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com aquela pessoa em que sonha em fazer essa viagem, porque isso ajuda bastante. E é importante eu dizer aqui que as respostas que eu vou dar nesse vídeo são baseadas na nossa experiência e nas pesquisas que a gente fez antes da viagem. Nada aqui é uma verdade absoluta, então eu sempre indico que você pesquise também em outras fontes e considere outras opiniões. Inclusive, se você já fez essa viagem e tem uma opinião diferente ou algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários que você pode ajudar também alguém que esteja planejando a sua viagem. E se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui também nos comentários que eu vou adorar responder. Então é isso, vamos ao vídeo, espero muito que gostem. Primeira pergunta: qual foi a duração da viagem e qual foi o nosso roteiro? Nós ficamos 8 noites no total. A gente foi no dia 12 de junho e voltamos no dia 19 de junho. E ficou distribuído da seguinte forma: 2 noites em São Luís, 1 noite na chegada e 1 na volta, 3 noites em Atins e 2 noites em Santo Amaro. No final do vídeo eu vou contar se a gente mudaria alguma coisa nesse roteiro. Segunda pergunta: por que não ficaram hospedados em Barreirinhas? E das bases que vocês ficaram, Atins e Santo Amaro, qual gostaram mais? Para quem não sabe, para conhecer os Lençóis Maranhenses, existem 3 bases principais: Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. E tem pessoas que escolhem também se hospedar em Barreirinhas ou só se hospedar em Barreirinhas. Mas enfim, nós não ficamos hospedados lá, porque a maioria dos vídeos que eu vi e blogs que eu li quando eu estava planejando a nossa viagem aconselhavam a não ficar lá, né? O pessoal dizia que não era necessário, porque Atins e Santo Amaro são as cidades mais perto das entradas do Parque Nacional. Então, principalmente pelo tempo que a gente tinha, né? Eu achei que não valeria a pena adicionar mais uma base para se hospedar, então a gente deixou Barreirinhas de fora. Eu sei que quem fica em Barreirinhas muitas vezes quer conhecer as lagoas principais que ficam ali perto, que são a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita. E também quem quer fazer ali o sobrevoo no parque, né, dos Lençóis Maranhenses. Para quem não sabe também, você pode sobrevoar de helicóptero ou de aviãozinho pequeno o parque e ver, né, ter toda aquela visão das lagoas de cima. Eu acredito que seja incrível. Mas a gente nem fez esse passeio, então a gente decidiu não ficar em Barreirinhas. E sobre Atins e Santo Amaro, se a gente preferiu alguma e qual a gente preferiu, sendo muito sincera, eu achei lugares bem diferentes e eu amei os dois, tá? Mais pra frente eu vou dar uma diquinha aí sobre essas cidades, mas realmente assim, a gente gostou muito porque são lugares diferentes, as lagoas também são diferentes, muito bonitas. Então, eu gostei de ficar nas 2 bases, tanto Atins quanto Santo Amaro. Terceira pergunta: quais passeios vocês fizeram em cada base e por que escolheram esses passeios? Em Atins, a gente fez o Ponta do Mangue e Canto de Atins. São os passeios mais famosos da região para conhecer as lagoas. Nós gostamos dos dois. A gente fez um na parte da manhã e o outro na parte da tarde para ver o pôr do sol, em dias diferentes. E quando eu tava me planejando, conversando com o pessoal de agência, me aconselharam a talvez fazer um só dos passeios, porque seria um pouco parecido, mas eu não achei, eu achei que vale super a pena fazer os 2 na região e a gente gostou bastante. Então a gente escolheu esses porque eram os que tinham oferta mesmo, né? Eu não sei se tem outros passeios lá pra conhecer outras lagoas, mas esses foram super legais. E em Santo Amaro nós fizemos o Circuito das Emendadas e o Circuito da Rancharia. Um dos passeios mais famosos da região ali de Santo Amaro, na verdade, é o Circuito Betânia. Só que na época que eu tava planejando, eu não quis colocar ele porque eu achei que ele poderia ser mais lotado.
né? E como eu já tinha ouvido falar bem do circuito da rancharia, eu quis muito conhecer, tá? Então a gente abriu mão do circuito Betânia e fomos no rancharia. Não me arrependo, foi incrível, mas não consigo também comparar, né? Eu não sei dizer se o Betânia é melhor ou não. Eu sei que a gente ficou super satisfeito com esse passeio. E uma coisa que é importante falar, e eu indico muito, é: se você tá indo pela primeira vez pra Santo Amaro, né, pra conhecer o parque e conhecer as lagoas, faça o circuito das emendadas. Ele é muito, muito lindo. Eu cheguei a considerar não colocar ele no nosso roteiro, pensando, né, nessa questão de vai estar muito lotado e tal, é um dos mais famosos também, mas assim, esse eu acho que não dá pra ficar de fora. É muito diferente, né, dá pra você consegue ver as lagoas emendadas mesmo assim, e é um visual sensacional. É muito aquele visual clássico que a gente vê quando a gente pesquisa, né, você abre o Google assim e pesquisa Lençóis Maranhenses. Muitas fotos são desse passeio e eu super recomendo. A gente gostou bastante, no geral, dos passeios que a gente fez. E assim, em Santo Amaro, principalmente, tem várias outras opções de passeio, né? Você pode ficar vários dias lá e conhecer várias outras lagoas, mas pela quantidade de dias que a gente tinha, a gente conseguiu fazer isso e foi muito legal. E para fazer esses passeios, nós contratamos o serviço de empresas diferentes, tá? Em cada lugar. Eu vou colocar o nome aqui embaixo das empresas. As duas a gente fez passeios privados, porque nós éramos 4 pessoas e a gente preferiu dessa forma, em 4x4, tá? Mas você pode fazer os passeios também em quadriciclo. Não sei se chega em todas as lagoas, mas a gente viu muita gente em quadriciclo lá. E uma das formas de você conhecer também o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é através do trekking, que vai de um lado a outro do Parque Nacional. Acho que a maioria das pessoas começa em Atins e vai no sentido de Santo Amaro. São várias opções de trekkings, então tem de 3 dias, 5 dias. Você anda quilômetros e quilômetros pelas dunas. Eu acho que deve ser uma experiência super legal. E você vai parando em algumas bases para descansar, para dormir. Então é uma possibilidade também para quem gosta de caminhar e quer ter essa experiência, que deve ser muito diferente, né? De fazer um trekking pelas dunas e ir parando nas lagoas, conhecendo esse lugar que é incrível. Quarta pergunta: como vocês se locomoveram entre as cidades? Nós chegamos em São Luís e aí a gente teve que se deslocar para Atins, depois para Santo Amaro, e a gente contratou transfer privado para fazer esses deslocamentos. Foi um carro que nos levou para esses lugares, né, com motorista, mas também existe a opção de fazer transfer coletivo, e eu acredito que para Barreirinhas e para Santo Amaro você consiga também ir de ônibus. Como nós estávamos em 4 pessoas, a gente preferiu pegar o transfer privado, até por ele ser mais flexível, porque aí você consegue combinar certinho o horário com o motorista, e isso facilita um pouco a viagem. Mas no transfer coletivo existem ali horários pré-determinados e você vai pagar um valor bem mais barato. O que eu acho legal de você fazer se você estiver indo com amigos ou parentes, né, dependendo da quantidade de pessoas, considere o transfer privado também, porque pode ser que o preço seja até parecido, né, quando você divide pela quantidade de pessoas. E é isso, dá uma flexibilidade para vocês assim na viagem, principalmente em relação a horários. Então nós fomos de carro de São Luís para Barreirinhas. Em Barreirinhas a gente pegou uma lancha, também contratamos esse serviço privado, mas existe o transporte coletivo também, tá? Uma balsa ou lanchas maiores que transportam até Atins. Inclusive é possível, durante esse percurso, você fazer paradas estratégicas ali no Rio Preguiças para conhecer algumas comunidades. As que eu sei são Vassouras, Bar da Hora, Mandacaru. Então você ainda pode aproveitar esse trajeto para fazer alguns passeios no caminho, tá? E depois a gente voltou de lancha também, né, para Barreirinhas, e aí em Barreirinhas pegamos o carro de novo e fomos para Santo Amaro. Depois pegamos o carro e fomos para São Luís. Então a gente fez tudo nesse transfer privado mesmo e foi ótimo. Tivemos algumas questões com horário, tá? Eu acho que é muito legal você combinar certinho o horário e explicar pra pessoa pra não atrasar, porque a gente teve uns atrasos, mas no geral deu super certo e é isso. Quinta pergunta:
quanto custa uma viagem para os Lençóis Maranhenses? Então, isso depende de muitas coisas, né? Depende muito da quantidade de dias que você vai ficar, depende se você vai ficar em uma base, 2 bases, 3 bases, né, hospedado, depende se você vai escolher fazer passeios coletivos, transfers coletivos ou passeios privados. Então uma viagem, na verdade, ela pode ficar de preços muito diferentes, dependendo das escolhas da pessoa, né? Mas eu separei alguns preços aqui para vocês terem ideia de quanto a gente pagou e também de umas cotações que eu fiz, tá? Para vocês terem ideia de diferença de preço do passeio privado e do passeio coletivo, por exemplo. Então, a lancha de Barreirinhas para Atins e de Atins para Barreirinhas, por exemplo, o privado a gente pagou R$700. Se você fizer ela coletiva com paradas no Rio Preguiças, custava R$110. Mas se você fizer ela coletiva indo direto, né, sem as paradas, já custa R$80. Revoada dos Guarás. O coletivo era R$120 por pessoa. O privado, R$600 para 4 pessoas. Ponta do Mangue. Coletivo, R$140 por pessoa. E o privado, R$900, podendo ir até 6 pessoas. Lá para a região de Santo Amaro, Circuito das Emendadas, se a gente fosse fazer o coletivo, a gente ia pagar R$160 por pessoa e o privado custou R$1.400. E da América, como um exemplo aqui, a gente não fez essa, né, mas eu cheguei a cotar, o coletivo era R$110 e o privado R$700, também para 6 pessoas. Então assim, eu achei que as lagoas, né, os passeios ali pro lado de Santo Amaro, o privado era bem mais caro do que o coletivo. E é isso, dá super pra você baratear a sua viagem, né, e fazer uma viagem bem mais tranquila em relação à parte financeira mesmo, se você escolher transportes coletivos e passeios coletivos também, né. No nosso caso, a gente estava com os meus sogros, eles já são idosos, então a gente preferiu realmente fazer o privado, principalmente pela flexibilidade de horários que eu falei, mas também pelo conforto. E aí isso encarece um pouco a viagem, tá? Mas quanto custa é muito isso, sabe? Em relação às suas escolhas, se você vai escolher um hotel mais caro, um hotel mais barato, quanto tempo você vai ficar. E é isso. Sexta pergunta. Qual é a melhor época para visitar os Lençóis e que época que vocês escolheram? Bom, nós fomos em junho desse ano e a melhor época para ir, segundo as minhas pesquisas, de junho a setembro, que são os meses que as lagoas estão mais cheias e ficam mais bonitas. Nós gostamos do mês de junho, tá? Pegamos alguns dias um pouquinho nublados, mas no geral foi super tranquilo. Pegamos, em todas as lagoas a gente conseguiu ver com o sol, né? Então às vezes nublava, mas depois o sol abria um pouquinho, então a gente conseguiu aproveitar super. Talvez se tivesse o clima um pouco mais estável, né, com mais sol, às vezes a gente sentiu um pouquinho de frio por causa do vento. Então talvez se tivesse com mais sol seria melhor ainda, mas a gente adorou, não tem muitas ressalvas para fazer sobre a nossa escolha. Sétima pergunta. Fariam algo de diferente? Então, pela quantidade de dias que a gente tinha, eu achei que o nosso roteiro ficou muito bom. De verdade, a gente gostou muito, mas assim, eu também pesquisei bastante antes de definir tudo que a gente ia fazer, né, em quais lugares a gente ia se hospedar, quais passeios a gente ia fazer. Então, assim, no geral, o roteiro ficou muito bom, modéstia à parte. Eu falei isso também no vídeo da África do Sul, mas é porque realmente eu pesquiso bastante antes de fechar todo o passeio. Mas, o que eu faria de diferente é que eu acho que eu colocaria mais um dia em Santo Amaro, pra gente ficar um pouco mais tranquilo, assim, porque como a gente era um curto período, a gente fez tudo bem rápido, assim, sabe? Então eu acho que seria legal a gente fazer um pouquinho mais tranquilo e talvez no dia que a gente chegou em Santo Amaro, eu faria uma lagoa mais tranquila, assim, um passeio mais curto, tipo a Lagoa das Américas, eu acho, que a gente ficou interessado em fazer, e deixaria o Circuito das Emendadas para um outro dia, pra gente fazer ainda mais tranquilo e tal. Mas assim, de verdade, pela quantidade de dias que a gente tinha, ficou, ó, show. Agora eu vou dar umas dicas gerais sobre a viagem
e estão relacionadas a algumas perguntas que eu recebi também. Se o seu objetivo principal fazendo essa viagem é conhecer as lagoas e conhecer o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e você só tem possibilidade de ficar em uma das bases, seja por condição financeira, seja por tempo, né, de viagem, escolha ir para Santo Amaro. Eu particularmente achei as lagoas de lá mais bonitas, elas são maiores, mais cheias, o visual, assim, ele é muito o clássico mesmo, né, que eu falei pra vocês, daquela pesquisa. Quando você pesquisa sobre os Lençóis Maranhenses, é muito lá, tá? Então eu acho que nesse caso, vá para Santo Amaro que você vai gostar muito. Agora, se você quer conhecer as lagoas, mas também quer praticar kitesurf, por exemplo, escolha Atins. Lá é muito lindo também, as lagoas são maravilhosas. Inclusive, uma lagoa que a gente amou, uma das nossas preferidas, foi a Lagoa da Esmeralda, que foi um dos passeios que a gente fez. Então, assim, também não tem erro, tá? Mas essa dica é pra pessoa que realmente só pode se hospedar em uma das bases. E se você tiver, né, a possibilidade de tempo e dinheiro também de ficar hospedado nas duas bases, fique, porque elas são diferentes. Cada lugar é muito especial, né? Tem as suas características. Nós gostamos muito, mas eu tenho um conselho que eu acho muito importante, que é, se você for ficar, né, hospedado em Atins e em Santo Amaro, vá para Atins primeiro e deixe Santo Amaro para o final, porque aí você tem aquele elemento surpresa ainda no final da sua viagem, sabe? Porque você vai conhecer lagoas muito maravilhosas lá e vai te impactar quando você estiver lá também. Por fim, eu separei aqui alguns itens que eu acho indispensáveis para você levar, né, para sua viagem ser bem legal, né? A gente tem que considerar primeiro que faz muito calor, né? O sol tá ali presente o tempo todo, venta bastante e às vezes a gente dá uma lerdada ali com algumas coisas. Então separei aqui os itens que eu acho que realmente são indispensáveis. O primeiro deles é protetor solar e, se possível, uma daquelas camisas UV ou maiô de manga comprida, porque como venta muito, a gente acaba esquecendo que o sol é quente, né? E aí a gente acaba enrolando para passar o protetor de novo e vai se queimar, porque o sol realmente é muito forte, mas o vento dá uma amenizada ali. Outra coisa, óculos de sol. Também, como venta muito, fica o tempo inteiro entrando areia no olho, né? Se você não tá usando óculos, eu acho indispensável. O boné, se você conseguir um boné que não vai sair por causa do vento, leve também, mas a gente não conseguiu ficar de boné porque voava o tempo todo. Outra coisa, um casaquinho corta-vento. Eu levei e eu achei super importante, porque principalmente no final do dia ou quando você sai da água, o vento acaba sendo friozinho assim, então é legal ter o corta-vento pra você ficar mais à vontade. E repelente. Porque, sim, tanto em Atins quanto em Santo Amaro, a gente teve que lidar com muitas muriçocas e a gente tinha levado o repelente, foi bem importante pra gente. E uma dica bônus do bônus aqui é que se você tiver cabelo comprido, né, e fino, principalmente igual o meu, inventa aí um penteado, né, uma trança, um coque, e fique sempre com esse penteado, porque senão o seu cabelo vai dar 1000 nós e vai ser muito difícil de desembaraçar. O meu eu fiquei de trança o tempo todo e ainda assim o vento balançava ele aqui e fazia uns nós, então é uma dica para quem tem cabelo grande. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade. Se gostaram, me conta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, mais uma vez, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar responder. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Tchau! Beijo!